tivemos, eu postei hoje um pouquinho a respeito desse vídeo de uma criança autista. Se fala que o autismo é uma nova pandemia. Então, como lidar com nossas crianças? Qual é o papel do Conselho Tutelar? Quando o Conselho Tutelar deve ser acionado? Então, são pautas que a gente precisa estar aqui o tempo todo falando, porque a gente tem uma sociedade que não é só a falta de justiça, né? Que eu acho que Rubens tem o seu lugar de fala nisso, mas também uma falta de transformação dessa própria sociedade. Falta um pouco de tudo. E aí, Magda, seja bem-vinda, minha filha. Obrigada, Júlia. Boa noite, pessoal. Bem pertinho do microfone. Boa noite. Aproveitando, né, a oportunidade de estar aqui e por amanhã ser o dia do conselheiro tutelar ou esse ano, né, ser minha despedida em relação ao mandato, como a Júlia falou. Eu conseguimos em relação à minha mãe, foi um passar de bastão. Minha mãe já foi conselheira, trabalhou no Promenor há muito tempo. Sim. Aí acabou que eu vim, atuei também, e agora ela está retornando. Mas qual é um dos motivos? O motivo, amanhã é dia do conselheiro tutelar, né, agradecer a todo mundo, principalmente ao colegiado, né, da gente, que esses 4 anos é um tempo de força, determinação. Graças a Deus, a gente, claro que todo mundo tem suas divergências, né, mas eu considero o conselho atuante, né, bem atuante, um ajudando o outro da sua maneira, cada um com suas particularidades, e agradecer, né, agradecer ao colegiado, independente daqueles que foram eleitos ou não, o que importa que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho com dedicação, com esforço, que não é fácil. Ser conselheiro tutelar é um trabalho árduo, exige dedicação, empatia, né? Você tem que saber lidar com conflitos, com situação, resolver problemas não só de criança, mas de família. Né? O nosso papel, o foco é a criança, mas a gente tem que saber lidar com o todo. Né? Tem a questão da imparcialidade. Às vezes as pessoas não entendem que você tem que ser imparcial. Aí vem a questão do conselho, que é um voto, que é determinado por voto. Às vezes tem atendimento que a gente tem que agir mediante a verdade. Aquela pessoa que votou em você já se chateia. Já não gostei. Já deu um voto perdido. Não. Assim? Assim, porque assim, não entende, independente, né? Você tem que ser imparcial, você vai agir pelo correto. Então, é um trabalho difícil. E eu acredito também que tinha que ser mais valorizado. Valorizado por quem? Pela sociedade, pelas pessoas. Às vezes a gente fica desestimulado. Depende também, porque eu entendo que a partir do momento que você exerce essa função, você tem que saber lidar com tudo. Com críticas, né? Você sabe que você vai receber elogios, mas receber críticas. Você tem que estar com os pés no chão em relação àquela situação. Porque se você não tiver, mediante a vários comentários, as pessoas apontam muito, o Conselho Tutelar não faz nada, sem saber realmente como é que funciona interno, né? Que não é uma coisa fácil. Então, é essa questão, né? Agradecer, parabenizar a todo mundo. E que esse pessoal de agora, que procure o ponto de melhoria. Eu vou melhorar aonde? O Conselho Tutelar, não é que não faz nada, que eu fiquei até chateada com algumas situações, inclusive de candidatos. Falar do Conselho Tutelar, falar que não faz, que não atua, tem que trabalhar desse jeito. Então, assim, procura o ponto de melhoria. Onde é que o Conselho Tutelar deve melhorar? Não que não faz nada, mas melhorar. Então, a gente vai melhorar. Não, vamos fazer dessa maneira. Não foi feito assim, vamos melhorar sim. Então, eu não pude me manifestar antes em relação a essas situações devido à candidatura, né? Que minha mãe era candidata, então a gente tinha que ter toda a cautela. Mas, principalmente, as pessoas que eram candidatas, ter respeito com o que fala, e principalmente com a gente. Porque a gente sabe, a gente está ali. A luta é árdua. A gente trabalha 24 horas no Conselho Tutelar. Começa às 8, termina às 18, mas de 18 até meia-noite a pessoa está nativa. A gente vai resolver problemas, seja o que for, a hora que for, no plantão. Então, assim, o Conselho Tutelar não é blogueiro para a gente estar fazendo as coisas, estar divulgando. Teve uma situação ali, eu vou postar. Não é assim. O Conselho Tutelar é sigilo, a gente tem situações que a gente tem que agir com sigilo. Hoje, graças a Deus, a gente tem apoio da promotora, juíza, assim, a gente tem acesso a elas, a assistência também. A hora que a gente quiser um contato, a gente consegue todo o suporte em relação a isso. Então, é só agradecer, né, como eu falei novamente, e como é que a gente atua. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas também não é polícia.
a gente tem que ter toda essa cautela. O Conselho Tutelar, ele não tem poder de polícia. E porque ele é não jurisdicial, ele requisita, ele fiscaliza os outros órgãos. Então, Sim. assim, o que é que acontece? Às vezes a gente é a porta de entrada. A gente tem uma denúncia ali, tem uma denúncia de abuso. É a gente que vai atuar, é a gente que vai dar o primeiro passo. Só que não depende só da gente. Aí, às vezes, as cobranças vêm, o Conselho Tutelar não faz nada. Sem saber que existe todo um processo. Passa por a gente, passa por outros. E aí vai. A gente, pelo fato de ser a porta de entrada, às vezes é cobrado, né, em relação a isso. Então, o que é que acontece? O Conselho Tutelar é algo autônomo, não é polícia, não tem poder de polícia, é não jurisdicial, porque eles fiscalizam os outros órgãos, requisita, na realidade, né? Requisita, encaminha, e aí vai. E aí, Sibeli, me conte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Que eu já atuo com vocês há bastante tempo, eu trabalho muito com direito de família. Sim. E o direito de família, ele envolve, de certa forma, menores. Nós temos hoje a guarda compartilhada, que, na minha visão, é um avanço para uma sociedade avançada. Sim. Não é o nosso caso. Sim. Nós temos hoje, assim, a guarda compartilhada é para aqueles casais que eles já têm um bom entendimento, Sim. já sabem conversar com sobriedade, com equilíbrio, sobre os seus filhos, sobre a sua prole, sobre a educação que vão oferecer, aos recursos que vão demandar para isso. Mas a grande maioria dos casais, eles não vivem essa realidade. São pessoas que vivem em conflito constante e não tem um diálogo fluido. Aí o que acontece? Impor uma guarda compartilhada, ela é muito complexa, não é verdade? Sim. E eu sei que o Conselho Tutelar, muitas vezes, ele é convocado pela Justiça para fazer as verificações da condição, qual seria a melhor situação, com o pai, com a mãe, qual dos dois tem a melhor estrutura, inclusive de ordem emocional, porque às vezes a gente tem um homem ou uma mulher com uma estrutura financeira boa, mas em âmbito emocional e social não é, Sim. porque não dá assistência aos filhos. As pessoas têm muita ideia de que a condição financeira deveria prevalecer, e eu vejo, na minha concepção, que a condição emocional deveria sempre ser primada, né? E aquele que tem uma condição financeira melhor tem que suprir. Sim. Não é isso? Sim. Então, como é que vocês hoje, no Conselho Tutelar, vêm realizando essas vistorias, fazendo esses relatórios para a Justiça? Como é que tem sido a orientação para a verificação dessas condições? Pronto. É um ponto até importante que, infelizmente, é até chato a gente falar. Não deveria precisar de justiça para os pais resolver os problemas dos filhos, né? Acho assim, o pai tem que saber o que ele tem que dar ao seu filho e a mãe também. Não precisa, será que eu tenho que ir na justiça para... Mas, enfim, como é que acontece? Não é competência do Conselho Tutelar definir guarda e nem pensão. A gente... Dependendo da situação que seja ela, a gente faz o atendimento, né, registra, aconselha, mas faz o encaminhamento para o órgão responsável. Se tiver direito violado na família, na situação, encaminha para o CREAS. E questão de resolver guarda, Defensoria Pública. Às vezes a gente aconselha assim, não, vocês podem procurar advogado particular, se vocês quiserem. Tem a Defensoria, mas podem procurar. Agora a gente não determina. Às vezes eles conseguem conciliar com o atendimento da gente, né? É amigável, mas a gente sempre frisa. Isso aqui não é algo firmado. Isso aqui a gente está tendo um acordo, né? E aí vocês vão encaminhar para a Justiça definir. Não, mas a minha pergunta não foi essa. Sim. A minha pergunta foi o seguinte: nós sabemos que eu entro com o processo de divórcio. Sim. E cada parte defende, um defende a guarda compartilhada, Sim. outro defende a guarda unilateral. Sim. Na minha concepção, quando eu entro com os processos de divórcio, que o casal tem muita divergência, eles não conseguem dialogar, eu peço logo a guarda unilateral. Eu Sim, geralmente entendi. faço isso. Entendi. E aí a juíza, para decidir Pede. que parte vai conceder, que parte vai conceder a guarda unilateral,
ela geralmente convoca o Conselho Tutelar para que ele emita um parecer, ele faça uma verificação de condições de cada uma dessas partes. A minha pergunta para você é justamente qual é o critério que vocês vêm utilizando para a confecção desse laudo. Não tem um critério específico. Como é que acontece? A gente faz uma visita, né? Foi solicitado. A gente vai fazer uma visita, vai fazer um relatório na casa de A. Foi constado isso, vive assim, vive com a família, não vive, não trabalha. Na casa de B, vive assim, vive assim, vive assim. A gente faz um relatório em ambas as partes e é encaminhado para aí sim a juíza definir. A gente, como eu falei no início para você, a gente não tem esse papel, a gente não define essa questão, a não ser que a criança esteja em direitos violados, cárcere privado, passando fome, aí a gente tira de uma situação de risco e coloca. Se está com o pai, está nessa situação de risco, coloca com a mãe, mas a gente não define. A nossa participação nisso é um relatório de ambas as partes presentes e aí é encaminhado. E aí o setor responsável que vai definir. Agora você vê, eu particularmente, né? Já que a gente tem assistentes sociais que são ligados ao judiciário, que podem fazer perícias, né? Eu conheço, eu tenho uma colega aqui que ela é perita, ela vai, no caso assim não por nada, porque eu acho que o conselheiro tutelar não seria uma prerrogativa para o conselheiro. Nesse caso, essa juíza nova, juíza nova e a promotora nova que estão aqui atuando em Conceição de Jacuípe, eles estão instituindo justamente isso, psicopedagogos e essa profissão que você fala. Sim, assistente social. Assistente social. Porque você consegue... No processo que eu estou de adoção, foi justamente designado esses dois profissionais para fazer o estudo social. Isso. Mas, veja bem, existem casos menores, assim, mais simples, né? Mas, que o juiz quer apenas verificar a situação mesmo familiar, né? Não é uma questão de condição para a adoção, mas sim são os pais daqueles menores. Então, qual é a condição deles? Então, eles podem convocar do Conselho Tutelar para fazer um relatório. E eu acho que é uma coisa simples, né? Eles vão em loco, conversam com vizinhos, conversam com as pessoas, fazem a verificação do imóvel, a condição, é toda uma investigação, né? Sim. E aí relatam isso. É apenas relatar, né, essa situação. Mas eu estava falando a ela, perguntando justamente que critérios vocês têm utilizado. Sim. Porque eu tenho observado que o Conselho Tutelar, ao longo desses últimos, pelo menos desses últimos 10 anos, houve uma melhora. Sim. Né? Houve uma melhora bem significativa, porque há uns 15 anos atrás as coisas eram muito precárias. Eu via, eu não sei se você, quando começou o seu mandato, se você foi preparada para esse trabalho, se você recebeu um curso, se você recebeu material, porque os conselheiros anteriores não recebiam nada. Sim. Quer dizer, mal não tinham nenhum computador. Sim, imagina, a estrutura era você tinha que relatar as coisas na mão. Ô, Sibeli, eu era vereadora. E uma das batalhas da gente era que o orçamento do Conselho Tutelar fosse cumprido. Né? De carro, computador. Era uma batalha que o poder público, nós, enquanto poder público, vereador, a gente tinha para poder ter um mínimo de estrutura. Rubens, tem alguma pergunta? Está falando Sim. Você está reconstruindo a Jacuípe, né? Como é que você acha que ele está agora? Está melhor? O pessoal que vai entrar vai encontrar mais fortalecido? Sim, porque assim, como eu estou te falando, né? Eu não tenho muita propriedade para dizer do passado, porque eu não presenciei muita coisa, apesar de que minha mãe era conselheira, eu lembro que tinha uma máquina, né? Eu ainda falo, aquela máquina... De datilografar? Isso. No decorrer do tempo, o que é que vai acontecendo? Vão se evoluindo, né? As coisas não são mais como eram antes. Então, assim, em relação ao meu mandato do Conselho Tutelar, como eu digo, é ponto de melhoria. Tem coisas que sim, tem que melhorar. A gente tem que melhorar quanto pessoa diariamente. Mas eu falo assim, em relação à estrutura, em relação a acesso, a disponibilidade, a gente... Pronto, vou fazer uma comparação. A gente foi em uma situação fora que era lastimável a sala do Conselho Tutelar. Um lugar fora, que eu não estou lembrada, foi levar um adolescente. Gente, era
horrível. Era um cantinho, assim, nem computador tinha, não parecia realmente conselho. Por isso que eu falo em relação à valorização, né? Que às vezes eu acho que é desvalorizado. Mas em relação aqui, a gente tem apoio da rede, a gente tem carro, tem telefone, a gente tem contato diretamente com a secretaria. Desde quando eu iniciei o meu mandato, foi assim. E acredito que as pessoas que vão entrar, novamente, vão ter o mesmo suporte. E eu falo, principalmente a questão da presença do Ministério Público, que isso voga muito, né, em relação a gente, ao Conselho. A gente tá preparado ter sempre disponível, ter acesso, porque tem, como eu falo, tem coisas que não dependem só da gente. Mas em relação à estrutura, tudo tranquilo. Eu queria saber uma coisa de você. Quais os momentos, em que momento eu devo procurar o Conselho Tutelar? Quais são as suas demandas? Por exemplo, eu tenho que atender isso, isso, aquilo. Porque às vezes o pessoal liga por nada, ou por tudo, não sei. O que é que em quais situações eu devo acionar o Conselho Tutelar? É justamente assim. Tem uma situação ali de abuso. O que você pode dizer que é abuso? A gente recebe denúncias, vou falar as denúncias mais frequentes que a gente tem. Ótimo. Denúncias de abuso ou estupro de vulnerável. Geralmente a gente é o quê? Que acontece? A gente é solicitado do hospital. Tem uma situação aqui que uma criança foi abusada. Sim. O nosso primeiro papel é o quê? É abordar em relação a informações. Até que idade o Conselho Tutelar pode atender? A gente atende, né, de 17 anos, porque Sim. 18, né, já é considerado maioridade. Né? Já teve situações, Sim. né, de uma pessoa, inclusive, eu estava até numa festa próximo ao hospital, era maior. A gente recebeu a ligação de que teria uma pessoa sendo abusada. A gente foi, quando eu cheguei no hospital, era maior, mas assim, o lado humano Sim. da pessoa, independente de não ser adolescente, eu acho que a gente, por ter um conhecimento a mais, a gente deve atuar. A gente acabou atuando em relação à situação, né? Deu todo o suporte. Mas assim, até 17 anos, né? Porque é menoridade, né? A obrigação, como eu falo, a obrigação da gente. A gente está ali para defender, para proteger direitos, né? Do adolescente, da criança e do adolescente. Então, nossos maiores casos hoje é o que? Abuso. Aí tem essa questão de guarda, né? Que se a gente não tiver controle, acaba sobrecarregando em relação, se você analisar uma demanda que não é específica nossa, né, de definir. Evasão escolar, né, que a escola tem por obrigação entrar em contato com a gente, né, se o aluno está evadindo, entrar em contato com o Conselho Tutelar para a gente ir atrás, tentar procurar saber qual é o problema, o que é que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa. Tem vários alunos que às vezes está com algum problema, a escola não sabe, aí a família não tem essa preocupação de informar a escola que está passando por essa situação. E assim, eu digo que a gente, falo assim, o colegiado hoje, não tem o que dizer, independente da situação, do dia, da hora, abraça a causa. Não, vamos tentar resolver. A gente vai tentar, a gente vai sair, a gente só vai finalizar quando resolver. Você acha que tem piorado as situações aqui? Ou manteve? Manteve. Eu te digo assim, antes de eu entrar no Conselho Tutelar, eu não tinha noção da dimensão de casos que tem em relação a conselho, que é precisa. Quem está de fora não tem noção. Sim. Mas é muita coisa que acontece em relação a Conselho Tutelar. Sim. Muita coisa que a gente acha que só vê em filme. Eu só vejo essa situação em filme. Não é. É real. São vários casos. Você trouxe 2 banners aí pra gente poder falar e comemorar. Não, na realidade não foi nem porque assim, como eu falei pra ela, é dia do conselho, né? É. Aqui a gente teve um evento que a gente fez dos conselheiros, né? Que convocamos todos os conselheiros que já foram, né, daqui. A gente fez um evento, foi muito bom. E aí eu falei, não, tem um banner, a gente bota, mas acabou que cheguei atrasada, mas é aquela questão de parabenizar os conselheiros, né, que já foram daqui. Sim. Os que vão vir também agora, que façam um bom mandato, né, que saibam atuar da maneira, né, correta, prudente, né, tendo respeito também e correndo atrás dos direitos, né, de todos os direitos, principalmente das crianças e dos adolescentes. Tem alguma coisa, Rubens, Cibele, para completar, que já são 18 horas e 44 minutos. Daqui a pouco a gente vai para casa. Daqui aí fora tá calor, que tá danado. Daqui a gente tá no ar-condicionado, viu, gente? E tá muito quente. E completa aí, Cibele, ajuda a gente pra gente poder... Olha, o trabalho do Conselho é um trabalho muito necessário, né? Eu acho extremamente necessário, até porque qual é o objetivo do Conselho?
é trazer pessoas da sociedade para ajudar a sociedade a harmonizar-se. Sim. Né? Então, é um objetivo que você traz pessoas das mais diversas, elas são eleitas, elas não passam por um concurso, né, com provas e títulos, mas são eleitas pela própria sociedade para auxiliá-la. Né? É alguém que vive problemas, não tem, às vezes, noção da dimensão dos problemas, porque muitas coisas a gente só sabe quando vive, né? Mas o importante desse desprendimento é justamente contribuir para a sociedade onde ela vive com o que ela dispunha de conhecimento. Então, eu vejo como muito necessário. O que me chamava sempre a atenção era a falta de estrutura, inclusive da preparação jurídica, porque você lida com problemas que há uma necessidade de intervenção jurídica, em uma boa parcela delas. Porque o objetivo do Conselho Tutelar, como o próprio nome diz, é aconselhamento, né? Mediação. E hoje está indo além disso. Vocês não estão só aconselhando as famílias em relação aos seus problemas, mas principalmente intervindo com relatórios, com encaminhamentos para o judiciário tomar as providências que sejam necessárias para resolver essas demandas. Não é verdade? Sim. Então, assim, o que faltava, e na minha concepção falta, é um apoio jurídico. Porque pessoas que vêm da sociedade, que não têm conhecimento e que não têm essa condição de conhecimento, ela sente uma certa dificuldade, né? Na convivência com esses problemas. E quando ela está sendo assessorada juridicamente, ela até para ela se conduzir. Isso. A linha vai para a linha correta. Facilita o trabalho deles. Né? E você, Rubens, tem alguma colocação? O que você acha? Que Rubens encobriu os trabalhos do Conselho há muitos anos. Sempre tinha um problema, tem até vários problemas. Na questão, a criança, em ambientes assim, impróprios, né? Balada, essas coisas, consumindo álcool, isso aí tem acontecido muito aqui? Sim, acontece. Paredão. Diversas, como eu falo. Como é que a gente atua em relação a essa situação? Que já teve, inclusive, uma situação uma vez que tinha uma criança que ela estava com o pai, né, no paredão, a gente recebeu a denúncia. E aí, quando a gente foi abordar, ele disse, eu tô com minha filha. A gente sabe que, assim, a gente não tem o direito de mandar na criação, né? Cada qual sabe a criação que vai dar ao seu filho, né? Mas a gente viu uma situação, paredão, som alto, bebida. A gente sabe que, querendo ou não, a bebida vai bebendo, aí vai gerando outras situações, aí tem uma briga. Como é que uma criança vulnerável ela vai conseguir se defender? A gente explicou para ele, orientou, advertiu, inclusive, mas ele disse, eu tô com minha filha, eu tô aqui com minha filha. A gente não ia poder tomar a filha dele à força e levar. A gente só poderia atuar se tivesse alguma situação realmente que estivesse aparecendo um risco para ela, que ele não estivesse em controle. Ele estava sóbrio, né? Não estava bêbado, estava tranquilo. Então, é aquela questão. Aí, às vezes a gente recebe denúncias, tem uma criança aqui no bar. E nem sempre, como eu falo, nem sempre a gente vai atuar. Tem uma denúncia assim, às vezes não compete a gente. Como eu falo, a gente não é polícia. O pessoal confunde. Os adolescentes estão tudo usando droga e tá vendendo, tá com arma e o conselho não faz nada. Não é atribuição da gente aquilo ali, abordar. Você tá com droga, você tá com arma. Isso aí não compete a gente. Isso aí é polícia, mas as pessoas não. Aí entende que é conselho. E se você não tiver o equilíbrio emocional, você acaba se desequilibrando mesmo e absorvendo aquilo. Então você tem que saber lidar com toda aquela situação, né? Ser firme, convicta também daquilo e ter firmeza e pé no chão, né? Da situação. E a questão de criança no trabalho, que tem esse problema, criança trabalhando também. Eu tenho uma reclamação de uma cidadã faz tempo, não foi nem na sua gestão. Não vou dizer, estava trabalhando e passou no conselho tutelar e deu uma notificação. Mas ela não tinha creche. Então ela levou a criança para o trabalho, botou ela numa sombra, aí ela reclamou no caso. É essa questão que é toda a cautela que a gente tem que ter. A gente já teve muito em relação às feiras. Tinha, logo no início da gestão, né? E hoje até que parou. Muitas crianças na feira, trabalhando. Como é que a gente atuava em relação a isso? Que hoje, graças a Deus, não tem mais. A gente, pelo menos, não vê.
A gente procurava saber, iria até ela, procurava saber dos pais quem era. Ah, o pai está ali. Procurava saber da escola, além de procurar anotar, ainda ia na escola para saber como é que estava a frequência da criança em relação àquilo. E sempre dizendo, uma coisa é você ajudar e outra coisa é você trabalhar. A criança ela não pode ter compromisso e responsabilidade de trabalho. Ajudar a mãe a estar com a galeota, levou ali, mas ela ter o compromisso de trabalho não pode. E se tiver, a gente tem que atuar em relação a isso e responsabilizar o responsável que está deixando que isso aconteça. Exatamente. Então, esse é o trabalho do Conselho Tutelar. Eu acho que a gente tem muito a agradecer a todos. E eu quero mandar aqui um abraço para quem está no mandato, que eu tenho um grande carinho, como Cleide, uma grande amiga, uma grande parceira. Com quem eu tenho amizade mesmo, sabe? Wesley, que foi reeleito, a Matheus, quem mais? Rose também, que sempre foi extremamente dedicada. Então, meu respeito a todos os conselheiros e aqueles que estão chegando também. Né? Águida, sua mãe, Matheus continua, Wesley continua, Ellen Luiz e... Matheus, Águida, até eu me perdi. Não, tem um rapaz, Jair. Jair que está retornando também. Então, assim, amanhã é um dia especial para todos e que todos, né, façam uma avaliação. Sim. Como você falou, todo trabalho tem que ser avaliado e planejado. Então, são 2 anos de mandato. São 4 anos de mandato. E que a gente tem todo esse tempo aí para poder, eu acredito, um trabalho público, você avalia o que você fez, mas a gente também faz um planejamento de futuro. E que façam o melhor por nossas crianças, nossos adolescentes. Hoje a gente sai daqui com um adulto jovem, 25 anos é adulto jovem, com boas ideias, com bons frutos, e que a gente se apegue de fato ao que a gente tem de melhor para oferecer. E esse é a mensagem que eu deixo a todos os conselheiros e a você, né, Magda? Sempre acessível, sempre disposta a poder a gente estar aqui conversando e dialogando. Então, muito obrigada. Já são 18 horas e 52 minutos. Cibele, Rubens, por favor, para a gente completar aí essa noite de sexta-feira. Já estamos finalizando. E eu quero botar, sabe o quê? De quem de Valadares? Coloca aí, por favor, Lina, enquanto a Cibele termina mais Rubens, por favor. Valadares. Boa noite para todos que estão assistindo o programa sobre o debate sobre o Conselho Tutelar, que é eu diria uma instituição, não é uma instituição, é um órgão que foi criado com base no artigo 132 do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas eu concordo com uma entrevistada aí que falou que as pessoas que militam no Conselho Tutelar, independente da forma como são colocadas lá, mas elas deveriam passar por um treinamento, alguma coisa semelhante, básico, para ela ter um conhecimento básico sobre a legislação, né, específica que trata esse assunto, principalmente em relação ao